Fala rapaziada, como é que vocês estão? Muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, videozinho de hoje, tá gente? Videozinho de hoje vai ser um videozinho mais mindset, tá? Pra me aproximar mais de vocês, pra vocês saberem um pouquinho mais da minha história, né? Principalmente a galera que é mais nova ou a galera que não consegue acompanhar as lives. Galera aí que é mais velha já tá ligado, então, olha, se quiserem, não precisam ver o vídeo, tá? Mas eu acho importante porque a gente sempre tem um pé atrás, né? Sempre tem um pé atrás de saber, né, da onde que aquele cara começou. Enfim, vamos lá então, rapaziada. Muito prazer, tá? Meu nome é Eduardo, tenho 24 anos, vou fazer 25 anos mês que vem, tá? Vou fazer 25 anos. Cara, a minha jornada no mercado foi como a maioria da galera. Eu não fui um cara que eu comecei lá de cima, tá? Ninguém sabe, ninguém nasce sabendo, né? O mercado é um negócio muito difícil, tem muito detalhe, né, cara? Se o cara não sabe operar nos detalhes, o cara se dá mal. Então o cara tem que saber análise técnica, o cara tem que trabalhar com gerenciamento, o cara tem que trabalhar com a questão emocional, né, o mindset do cara. Então são muitas coisas que essas coisas, querendo ou não, elas requerem tempo, né? Elas requerem tempo. E eu, como todo iniciante, né, como todo iniciante, eu fui um cara que queria ganhar dinheiro rápido, né? Um pouco antes de eu começar no day trade, eu trabalhei em alguns negócios antes, né? Eu fazia faculdade de educação física, eu nunca fui uma pessoa que não tive condições, não, a minha família é uma família classe média, assim, média para média alta, então pelo menos eu sempre tive uma condição, né, da minha família me ajudar com a questão da faculdade. Então eu fazia faculdade de educação física, bacharelado em educação física. Nunca cheguei a me formar, cheguei ali, eu acho que no quinto semestre, eu acho que foi por aí. O meu primeiro emprego foi numa metalúrgica, né, metalúrgica de silos de arroz, era uma mataceira, uma trabalheira. Então, desde esse meu primeiro emprego, que era nessa metalúrgica, se eu não me engano, eu ganhava, o salário inicial era 1.750. Eu trabalhava não sei quantas horas por dia, bota umas 8 horas por dia, e era só puxando ferro, e no sol, e alumínio pegando no sol e batendo na cara, era uma merda horrível, 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 rapaziada. E aí, cara, com isso eu comecei a pensar em trabalhar com alguma coisa do digital, né? Aí eu lembro que nessa época eu comprei um curso de um cara, né? Um curso mais um robô de sinal, né? Um robozinho do sinal de roleta de casa de aposta, né? O curso do cara era um curso horrível, né? Provavelmente era um golpe, o cara tava rodando algum black, era black, né? Era black, eu caí no golpe do cara. E, claro, né, eu era iniciante, nem sabia nada do mercado digital, não sabia absolutamente nada. E aí eu fui lá, comprei, se não me engano, eu paguei R$ 300 para ter o acesso ao robô e ao curso dele, tá? E tinha uma comunidade também, tinha um grupo lá, que ninguém falava nada, e quem se pronunciava era banido, era uma merda, era horrível aquilo lá. E aí com o robozinho de sinal dele, de cassino, né, era na roleta, nesses robozinhos aí, cara, eu lembro que eu comecei, né, eu lembro até hoje, eu tava nessa empresa, e eu ainda tava nela, né, eu fiquei pouquíssimo tempo nela, não sei ao certo quanto tempo eu fiquei, mas eu ainda tava nela. Dentro da empresa, já trabalhando tudo certinho, eu comecei nesse robozinho. No meu primeiro salário, tá? O primeiro salário que eu recebi da minha vida, trabalhando na metalúrgica, trabalho suado, eu nunca me esqueço, tá? Nunca me esqueço. Eu comecei botando R$ 400 no cassino pra ver se eu ia fazer dinheiro com o robozinho, porque eu via que o robozinho tava certo com a galera. Beleza. Aí, tá, né? Fui lá, botei R$ 400, ganhei, fiz uma grana lá, subi pra R$ 600 e fui fazendo dinheiro, fui pegando o robozinho. Daqui a pouco perdi tudo. Perdi tudo, tudo. E depois eu peguei, botei todo o restante do dinheiro que eu tinha, perdi. Perdi R$ 1.600 com o robozinho. R$ 1.600 com o robozinho de cassino de roleta. Depois de um tempo, eu conheci um cara que trabalhava no mercado digital, trabalhava com marketing, e aí eu comecei a estudar marketing digital. Comecei a estudar mercado, de afiliados, vendas, né? Enfim, várias coisas, como vender um produto com afiliação, como vender um e-book. Comecei a estudar isso, nunca cheguei a aplicar. E esse meu amigo, ele me falou que esse cara que eu comprei o robô do cassino, ele tava ganhando dinheiro com as minhas perdas. E aí, mesmo, né, se eu já tava desconfiando que era golpe, aí sim eu descobri que realmente era golpe. Beleza, então, depois disso, né, já estava cursando o curso de Educação Física, eu fui lá e comecei a fazer estágio, comecei a fazer estágios, né, eu saí da metalúrgica e fui direto para um estágio na prefeitura, um estágio onde eu ganhava R$ 600 por mês, trabalhando 6 horas por dia, parece que é pouco, mas não é pouco, não compensa R$ 600 para trabalhar lá na prefeitura. A gente pensa que na prefeitura é algo tranquilo, eu lembro que quando eles me contrataram, eles falaram para mim: ah, Eduardo, você vai ser auxiliar técnico de vôlei, de basquete, que é algo que eu gosto bastante, então eu fui pra vaga. Eu pensei, tranquilo. Eu nunca fui um cara dinheirista. Vocês já percebem por aí. Eu saí do lugar onde eu ganhava 1.750, que era batalhado, era uma merda, pra ir num lugar que eu iria ganhar R$ 600. Mas na minha cabeça não iria ser tão ruim assim. Então, eu sempre pensei mais na minha questão de ter liberdade, tranquilidade, do que no dinheiro. Porque se eu pensasse no dinheiro, com certeza eu estaria na metalúrgica. Eu nunca teria saído de lá, né? Mas que bom que eu tive esse pensamento. E aí tá, fui trabalhar na prefeitura, descobri não era a vaga que eles tinham me dado, nunca fui auxiliar técnico.
Afinal, tudo que eu fazia, cara, talvez o editor até coloque aqui no vídeo, mas eu simplesmente ficava botando moeirão em outra cidade, na chuva, tirando rede de estádio de campo de futebol, tirando rede molhada, cara, na chuva, tudo uma merda, uma merda, uma merda. Salpicando, o que é salpicar? Você pega, bota areia, né? Tinha um morrão de areia, o meu chefe falou, ó, esse morrão de areia aí, todo mês que vem tem que sair. Então todo dia eu ia lá, pelo menos isso, eu podia botar meu fone. Então eu botava meu fonezinho de ouvido, botava alguns podcasts no celular e ia lá, pegava, botava areia no carrinho de mão, ia, pegava, jogava no campo, pra atrapar os buracos do campo de futebol da arena da cidade. Então, cara, uma merda, horrível, um dos piores lugares que eu já trabalhei. Depois disso, eu fui pra outra metalúrgica, trabalhar como jovem aprendiz, certo? Fui trabalhar como jovem aprendiz. E aí era uma metalúrgica mais tranquila, né? O problema é que ela era muito longe. Na época eu não tinha condição. Na época eu não tinha condição de ter um carro, uma moto, e aí eu ia de bicicleta. Eu acho que era 1 hora de ida e 1 hora de volta. Era muito longe, não valia a pena. Tava ganhando R$ 800 mensais, se eu não me engano. Ali eu trabalhava 4 horas por dia, era mais tranquilo. Depois disso, junto, né, auxiliando com essa metalúrgica que eu trabalhava pouco tempo por dia, eu fui pegando, fui estudando outras coisas. Já tinha um conhecimento ali de marketing, né, como falei pra vocês anteriormente, e aí eu comecei a estudar o famoso mercado financeiro, né, o nosso famoso mercadinho aí, o famoso day trade, né, cara. Comecei a estudar sim, day trade, fiquei um tempo estudando, né, enquanto estava nessa metalúrgica. Depois disso, achei um estágio em uma academia, fiquei trabalhando lá na recepção de lá. Depois disso eu fui demitido de lá porque ele não tava vindo gente na academia, então eles queriam cortar gastos. Acabei sendo demitido, por mais que eu era top no que eu fazia lá na recepção, infelizmente fui demitido. Beleza? Beleza, fui demitido, tava fudido na merda, estudando o mercado, sempre estudando o mercado, ainda não tinha operado ainda. O que eu fiz? Comecei a vender cookie. Eu tenho minha namorada, né? Ela fazia os cookies e eu vendia. Então a gente vendia na minha cidade, a gente vendia, às vezes eu ia lá na outra cidade, na faculdade dela pra vender. Lá era onde eu mais vendia de longe, lá eu vendia cerca de, bota aí, 2 horas eu vendia uns 40 cookies, né? Na minha cidade era muito complicado mesmo, era muito complicado. Tinha dias que eu passava 3 horas vendendo pra vender 7 cookies. Então era bem difícil mesmo, era uma situação bem complicada. Depois disso, depois dos cookies, né? Continuei vendendo cookies e eu fui trabalhar como instrutor em outra academia, estagiário também, né? Estagiário também. Nessa época eu já estava operando no mercado. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a conciliar os cookies com o estágio de instrutor no mercado. Quando era de noite, né? Aí eu tinha faculdade. Aí depois, quando eu tinha um tempinho livre, eu operava no mercado. Certo? Eu operava no mercado. Então aí eu botava meus cookies na recepção também pra vender, a galera comprava, era bacana, bacana, mas não era uma renda tão boa assim. Eu tava ganhando em média na época, bota aí uns R$ 2.500, até que não tava tão ruim assim, eu acho que é mais que o salário mínimo, né? Mas mesmo assim era muito trabalhado, eu trabalhava o dia inteiro, né? Eu trabalhava na parte da manhã, na academia, era estágio. Depois eu fazia freelance em outra academia. Depois eu ia vender cookie, depois eu ia pra faculdade. Na época eu nem tinha tempo de treinar. Chegava tarde em casa, chegava, sei lá, 10, 11 horas da noite em casa, e ia operar no mercado. E aí que tá a brincadeira, né, cara? Queria dinheiro rápido, perdi muito dinheiro no mercado, como todo iniciante, quebrei muita banca, como todo iniciante, né? Mas depois de um certo tempo, estudando, aplicando, e aí, né, eu parei de vender os cookies e fui me dedicar o meu tempo mais pro mercado. Nunca cheguei a deixar meu serviço, nunca saí da instrução da academia antes de eu realmente começar a ter lucros maiores no mercado. Quando eu comecei a ganhar dinheiro no mercado, aí sim, eu saí da academia, fui focando no mercado, juntei uma grana ali, fui gerenciando bonitinho, quebrei algumas bancas, tranquilo, faz parte. Depois melhorei minha operação, melhorei meu gerenciamento, fui escalando, e aí é onde eu tô hoje. E é isso. Aí criando nossa comunidadezinha aí criei nossa comunidade no Telegram, aqui no YouTube. E estamos aí operando hoje em dia minha renda é variável, né, do mercado, como a maioria dos traders, imagino eu. A maioria da galera que vive do mercado não tem uma renda fixa, né? Eles aproveitam se o mercado tá bom ou se ele tá ruim. Então é isso, rapaziada. Essa é a minha história aí, só pra vocês saberem, né, a mudança que eu tive na minha vida, que eu saí de um cara que trabalhava numa metalúrgica, fui pra praticamente um servente de pedreiro na prefeitura, e depois eu fui pra instrutor de academia, depois vendedor de rua, vendedor de cookies, cara. Essa, eu não deveria ter parado com isso, eu imagino, tá? Talvez é que era muito trabalhoso, mas imagino eu que daria um lucro muito grande, né? Daria um lucro muito grande, porque a minha cidade é pequena, então imagino que foi por isso que eu parei na época, né? Mas foi isso então. Aí, agora trader, né, rapaziada? E é isso, e é isso. E investindo em algumas outras coisas fora do mercado, né? Porque o mercado é variável, né? O mercado é um risco, a gente sabe disso. Então não dá pra ficar só nele também. Fechou? Então é isso, tá, rapaziada? É isso. Fique com Deus, um grande abraço. Deixa o likezão aí, ó. Quer comentar qualquer coisa aí? Videozinho só pra contar um pouquinho da minha história aí pra quem é curioso, pra quem quer saber mais de mim. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Grande abraço. É nóis.